Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Uma excelente semana para todos nós. Galera, temos aqui um corte da imprensa exaltando a vitória do Mengão. Foi um placar magrinho, mas o importante é que o Flamengo volta à liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos que o Cruzeiro. Deixa o like para ajudar, seja bem-vindo, ative o sininho para não perder nada. Confere aí se você está inscrito. Galera, muito obrigado. Batemos a meta de 1.090.000 inscritos. Cara, sabe qual canal que é grande e tem esse mesmo número de inscritos? O canal De Placa. O canal De Placa tem 1.090.000 inscritos. E eu, com vocês, chegamos a essa marca, cara. Ó, eu tô arrepiado aqui, ó. Muito obrigado. Agora vamos bater, se Deus quiser, 1.100.000, tá? Falta 10.000, 1.100.000. Vamos bater aqui nesse canal, galera. É isso aí. Cara, tamo juntos. Eu tô emocionado com o nosso Mengão, com o nosso canal. Meu Deus do céu. Vamos bater até o fim de agosto, hein? Com a classificação da Copa do Brasil e também nas oitavas da Libertadores. Vamos passar e vamos bater essa meta juntos. 1.100.000 até o fim de agosto, tá bom? Vamos ver aqui agora o que eles falaram de Flamengo e Atlético Mineiro. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Assim enfrentar, como lembrou o Eugênio no início do programa, pela Copa do Brasil no meio da semana, mas ontem deu Flamengo. Personagens do jogo, vamos lá. É um jogo de estratégia também, não é só um jogo dentro do campo. Nesse quesito eu estou muito contente com o que os jogadores nossos fizeram. E é uma pena mesmo, lamentável a gente não ter feito um gol e certamente o jogo seria diferente. A gente sai triste pelo resultado, né? O desempenho foi bom, o jogo foi bem jogado, nós poderíamos ter saído com a vitória, poderíamos ter saído no mínimo com o empate, mas infelizmente acabamos perdendo num gol de bola parada. Bom, bola parada é uma das fases do jogo, damos a importância que ela merece, né, porque jogos bloqueados muitas vezes são desbloqueados na bola parada e acreditamos que a chegada do Rodrigo Caio, junto com toda a comissão, tenha com certeza influenciado muito nessa potência, né? E agora os próprios jogadores acreditam e estão se sentindo poderosos outra vez na bola parada. Isso é importante, que eles gostem, que eles sintam o gosto por isso e que vejam sempre que resolve jogos. Legal, né? Ter o Rodrigo Caio aí como tem essa responsabilidade, uma das responsabilidades, uma das funções do Rodrigo Caio ali na comissão técnica, treinar as bolas paradas do Flamengo, e ontem foi decisivo, hein, André? Para variar, é um time com tantos recursos aí, o lance do Vinha e do Rossi, que o Rony acabou não aproveitando, né? O primeiro tempo do Atlético Mineiro foi muito bom. O time com a marcação individual, tirando a saída de bola do Flamengo muitas vezes, né? Algumas atuações individuais que não conseguiram se destacar, muito por mérito do trabalho defensivo do Atlético Mineiro. E não foi só na defesa, o Atlético produziu as principais chances, né? No primeiro tempo. Só que o Flamengo é uma equipe com muito recurso, muitas alternativas. E o gol na situação de bola parada, às vezes a gente até comete injustiça, assim, às vezes a gente, eu digo de uma forma geral, não, mas foi na bola parada, sabe? Foi só um gol de escanteio. Isso faz parte do jogo, isso é mérito, é trabalho. E o Flamengo, esse gol do Léo Ortiz, na baita cobrança de escanteio também do Luiz Araújo, foi o 10º gol de um zagueiro na temporada, né? Até foi o Lédio Carmona que destacou isso na transmissão. 4 do Léo Ortiz, 3 do Léo Pereira, 3 do Danilo, isso sem contar gols de laterais, né? Tô falando de gols de zagueiro. Isso tudo não pode ser acaso, né? Não é acaso, é treinamento, né? É trabalho e, assim, é muito mérito de uma equipe que consegue te vencer de diferentes formas. É um Flamengo que acho que tem sido constante, com dificuldade de criar chances claras, isso a gente tem falado. E esse lance aí, cara? O árbitro ruim, Ramon Abate-Abel, você é péssimo. Não canso de falar isso, vou falar sempre. Desde a volta da pausa, foi assim contra o Santos, por exemplo, foi assim no Fla-Flu, onde também numa situação de bola aérea com o defensor também foi determinante, defensor digo porque o Léo Ortiz dá a casquinha para o Pedro fazer o gol. Então o Flamengo tem esse mérito, mas é um time também que está com dificuldade de criar com bola rolando, e isso apareceu de novo contra o Atlético Mineiro, que
que vem de um período muito complicado, né, muito turbulento, pensando no tempo normal, vinha de derrota, embora tenha se classificado contra o Bucaramanga, mas o jogo de ontem acho que tem que ser encarado de forma diferente, porque ele mostra, apesar da derrota, de um Atlético que se mostrou capaz de encarar esse Flamengo na Copa do Brasil, que acho que conseguiu fazer boas adaptações. Acho que o Cuca montou o time, mudando, né, a formação ali com a linha de 3, o Scarpa mais pelo lado esquerdo, o Menino pelo lado direito. Acho que foi uma forma que o Atlético competiu com o Flamengo, mesmo tendo todas as diferenças entre as duas equipes, o momento completamente diferente. Mas o Flamengo, muito por conta desse mérito, por ter diversos recursos, que chega à liderança do Campeonato Brasileiro com merecimento. Times com mais gols de bola. Olha lá, Pikachu, artilharia pesada. Times com mais gols de bola parada no Brasileirão. Olha aí, o Flamengo tem 9. Esse aqui, galera, é o Pikachu. Por que ele chama Pikachu? Pergunta para meu filho. Nem eu sei. Bola parada no Brasileirão. Mirassol, olha só, hein? 10 gols em bola parada do Gol de Mirassol. pênalti do Mirassol. É verdade. Tem muitos gols do Quinguinaldo. Guinaldo. Reinaldo ali com um bom desempenho, uma boa campanha, uma boa temporada no Mirassol. Flamengo 9, mesmo número do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, adversário de ontem. O Bragantino tem 8 e o Fortaleza tem 8. 3 dos 6 gols após o Mundial foram de bola parada do Flamengo. E o Felipe Luiz, ele destacou na entrevista, na fala dele, o trabalho do Rodrigo Caio, que foi companheiro dele como jogador e hoje é companheiro ali, um dos auxiliares na comissão técnica, e trabalha essa questão aí da bola parada. Eugênio, no começo do programa, né, além de destacar aí esses gols de bola parada, quero destacar ou repetir o que você já trouxe no início do programa, os números que são realmente impressionantes do Flamengo no campeonato. Olha, o time que mais venceu é o Flamengo, 11 vitórias em 16 jogos. O melhor ataque é o do Flamengo, em 16 jogos fez 30 gols. O segundo melhor ataque é o do Cruzeiro com 28. A melhor defesa é a do Flamengo, 6 gols sofridos apenas em 16 jogos. Óbvio que o melhor saldo de gols é do Flamengo, 24. O segundo melhor saldo é do Cruzeiro, com 17. E o time que menos perdeu é o Flamengo, 2 derrotas só. Sabe, só um time tem o mesmo número de derrotas que o Flamengo. Adivinhem quem? Ninguém vai acertar. O Mirassol. Eu também não sabia, eu olhei aqui agora. Só que o Mirassol... Caramba, hein? O Mirassol tá surpreendendo, hein, galera? E daqui a pouco o Flamengo pega o Mirassol, hein? Daqui a pouco, no outro fim de semana, né? tem muito mais empates e menos vitórias. Uma dessas derrotas do Flamengo para o Santos, recentemente, né? Na Vila Belmiro com o gol do Neymar. Uma rara derrota do Flamengo no campeonato. A campanha é excelente. Agora, chama atenção esses gols tantos em bola parada depois do Mundial, né? É claro que é ótimo você ter esse recurso, porque você ganha jogos com esse recurso. Mas se você começar a ficar dependendo só dele, mostra que você não está criando tanto com bola rolando. E não está. Não está criando tanto como já criou no início do campeonato, situações com bola rolando. Claro que você enfrenta adversários, como o Atlético ontem, como fez o São Paulo, né? Times grandes que vão jogar no Maracanã e se trancam. Botam ali linha de 3 zagueiros, não sei quantos volantes à frente da área. O Flamengo tem tido muita dificuldade contra blocos baixos, né, de marcação. Sim, porque acho que todo mundo tem, né? Quando você tem uma defesa bem postada, muito forte fisicamente, que se tranca ali, você vai bloquear os espaços, e sem espaço é mais difícil jogar. Você vai ter que buscar cruzamentos, porque para entrar driblando, tabelando, você acaba tendo dificuldade mesmo, porque não tem espaço para isso. E o Flamengo acabou fazendo alguns gols aí de bola parada, que é um mérito do Flamengo, mas que, por outro lado, mostra o quão difícil está sendo entrar por baixo. Então, ontem a gente viu isso mais uma vez. O Atlético, mais ou menos como fez o São Paulo, se fechou, baixou a linha, ficou trancadinho ali atrás. Repito, times grandes que vão jogar no Maracanã contra o Flamengo. E vou lembrar o que eu falei aqui, né? Lembrando a entrevista do Crespo, após perder para o Flamengo no Maracanã por 2-0, quando ele falou, graças a Deus, só tem um jogo com o Flamengo no Maracanã no campeonato, porque é muito difícil. Então os adversários eles vão para lá e mudam a sua característica. O Atlético não é um time de jogar assim. Ele teve que mudar para tentar ser competitivo. Botou o Scarpa de ala pela esquerda, botou o Menino inicialmente de ala pela direita, o Saravia como o terceiro zagueiro, 2 volantes à frente, o Vera e o Alan Franco, deixando ali o Hulk, o Coelho um pouco mais à frente.
funcionou até que, depois mudou, outros jogadores foram entrando, até que saiu o gol de bola parada, numa falta sofrida pelo Wallace, que para mim deveria ter sido o segundo cartão amarelo do Saravia, que já tinha dado uma entrada dura no Arrascaeta, levou o cartão amarelo, e na falta que originou o gol, ele deu um soco no Wallace, que foi pedir o amarelo, depois ele, o Wallace, levou o amarelo. E aí houve a cobrança da falta, saiu o gol. E aí, depois do gol, aí o Atlético tira zagueiro, vai para cima, tenta fazer alguma coisa. Até tem um chute perigoso ali do Biel. O Flamengo também recua um pouco, mas ele consegue administrar aquela reta final da partida e consegue 3 pontos que lhe devolvem a liderança do campeonato. Você colocou um contraponto aí em relação ao mérito do Flamengo dos gols de bola parada. Você falou, sim, tem feito muitos gols, mas tem tido dificuldades para fazer com... Então eu vou colocar um contraponto ao seu contraponto, permita-me. Claro. Vou lembrar, por exemplo, de um Palmeiras campeão brasileiro com o Cuca em 2016, se eu não estou enganado, que o pessoal fala, Cuca Ball. Amigo, Recurso. cada vez, o contraponto que eu quero colocar é o seguinte, cada vez mais, com linhas de 5, linha de 6, linha disso, linha daquilo, times fechados, principalmente contra um poderoso Flamengo, ele vai enfrentar, a maioria dos times vão vir fechadíssimos. Sim. Tem que apelar para esse recurso, na minha visão. Se você é bem treinado, não consegue entrar com a bola correndo, como você falou, uma dificuldade. Eu lembrei do Palmeiras de 2016, o próprio Palmeiras do Abel Ferreira, com tantos títulos, cansou de fazer gol de escanteio e não é nenhum demérito. A Alemanha, campeã do mundo em 2014 aqui no Brasil, fez muitos gols de bola aérea, inclusive no 7-1 e em outros jogos, que eu me lembro. A França, campeã na Rússia, vários gols também de bola aérea. Infelizmente ou felizmente, é um recurso cada vez mais usado. Você tem que criar repertório, Abel. Você tem dificuldade, você tem que criar alternativas de jogo. Diga, Natália, desculpa. Não, você tem que criar alternativas de jogo. O Flamengo... eu vou lembrar um jogo no Mundial. Foi o Manchester City contra o Al Hilal, não, o Al Ahly. O Al Hilal. O Al Hilal. O que ele perde. O que ele perde, inclusive. O que fez o time? Baixou seus blocos ali e o City ficou de um lado pro outro. E não conseguia entrar. Você tem que criar repertório. Não foi efetivo na bola parada, né? Não conseguiu ser eficiente a ponto de não levar para uma prorrogação. O Flamengo, assim como o exemplo que você citou do Palmeiras, é uma alternativa. Quando você tem dificuldade e aí falta um pouco de repertório no sentido dessa bola rolando com essas linhas baixas de marcação, você vai na bola aérea. Você tem bons cabeceadores e te torna um recurso considerável ao longo da partida para conseguir fazer. O Flamengo... Os cabeceadores, você tem que ter bons jogadores para cruzar a bola, né? Isso sem dúvida alguma, né? Porque tem cruzamentos que não dá. Agora, ao longo do jogo, e aí o Atlético Mineiro ele não foi um time que ficou o tempo inteiro com esses blocos baixos de marcação. Em dados momentos como esse que a gente vê, tem esse passe de ruptura, um abraço para o Celso, que usa muito esse termo, que vem da linha de defesa direto para o ataque para esse cara que vai entrar no facão em velocidade. Isso também é um recurso, é um repertório a mais para você ter. Se você tem jogadores de qualidade que estão no seu campo defensivo e conseguem fazer esse passe para te acelerar o jogo nas costas da zaga, você também tem mais um repertório. Então o Flamengo tem alguns. E ontem, mais uma vez, o que funcionou foi a bola parada. Para mim a questão não é um problema o Flamengo tá ganhando de 1-0 com uma situação de bola parada. Nenhum problema. Pelo contrário, mostra a qualidade. A questão é que tem jogos em que ele não tem produzido tanto quanto ele já produziu. Pega, por exemplo, contra o São Paulo na volta, foi um amasso. Ali produziu muito, ganhou aquele jogo. Mas daí no jogo contra o Fluminense teve mais dificuldade. No próprio jogo contra o Santos, controla a posse de bola, domina territorialmente. Mas, cara, aqui nesse calendário insano, não tem como amassar todo o jogo, cara. Não dá pra jogar 2 vezes por semana e exigir que o Flamengo amasse. Ninguém amassa ninguém no Brasil. Pode ver, o Cruzeiro caiu de ritmo, o Palmeiras tá ganhando com as calças na mão 1-0 também. Então, cara, aqui no Brasil é assim. O calendário não ajuda o espetáculo, né? Mas não criou tanto. Então, assim, a questão não é... Pode se vencer todos os jogos sempre com gol de bola parada, 0 erro. A questão é que o Flamengo já tem demonstrado um pouco mais de dificuldade para criar com bola rolando em alguns jogos. Acho que essa é a questão. E assim, ponderando,
não é que é uma tragédia, tá tudo... A gente tá falando do líder do campeonato, com o melhor ataque, melhor defesa. Sim. As coisas estão muito bem. Então, eu não quero parecer aqui que o Flamengo tá em crise. Pelo contrário, o time tá muito bem. Só que dentro da produção ofensiva, o time já conseguiu produzir mais com a bola rolando. Esse só uma observação em relação a um trabalho que está sendo muito bem conduzido, de um time extremamente forte que briga por tudo. Então, não é num aspecto negativo, mas é só chamar atenção nesse aspecto, porque é um time que tem tido um pouco de dificuldade na criação com bola. Sabe por quê também? Todo time que joga contra o Flamengo joga uma final de Copa do Mundo. Eles jogam um jogo da vida. O Atlético Mineiro perdeu para o Bucaramanga em casa. Que time é esse, Bucaramanga, velho? Não conheço. Eu fiquei conhecendo agora nessa competição aqui desse ano. Então, todo time joga a vida contra o Flamengo. E o Atlético Mineiro não fez diferente, né? Se trancou jogando na retranca, jogando no contra-ataque e teve ali 2 chances em falhas nossas, falhas individuais nossas do Rossi com o Matias Vinha, né? Cara, é assim, cara. Não adianta. Todo time vai jogar a vida contra o Flamengo porque o Flamengo é vitrine, né? Mesmo o Atlético Mineiro estando com salário atrasado, os caras dão a vida contra a gente. É incrível isso. Nesse que você citou, o Flamengo tem, acho que não chega a 10 finalizações Exato. no jogo. De um time que tem muita posse de bola, aí fica naquilo, né? De você tentar encontrar o espaço o tempo inteiro e não consegue campo para finalização. E é o mérito do Flamengo que todo mundo contra ele se tranca lá atrás. Sim. É o que eu falei. Quem não se trancou foi o Santos. Jogando em casa, o Santos... É claro que ele partiu mais da defesa, mas ele jogou mais o jogo. No Maracanã tá todo mundo se trancando. E isso é porque o Flamengo é muito forte. Sim. Agora, por outro lado, você falou agora há pouco, o Arrascaeta começou muito bem e deu uma caída. Já não está mais fazendo tantos gols. O Bruno Henrique também não está fazendo gol. O Pedro fez o gol contra o Fluminense, mas também contra o Bragantino e ontem teve pouca situação Segundo ali. jogo de titular, né? O Plata já não consegue também fazer o que já fez. O Luiz Araújo saiu do banco para dar uma melhorada no time. O Alacian, quando entra, também melhora o time. Esse não é um tem ponto mais o Gerson. que é importante. Então, tem que se readaptar a uma nova forma de jogo. Você está lidando com um momento de transição. Também tem isso. Saiu o Wesley. Não tem mais o Wesley. Os 2 laterais esquerdos, que eram os primeiros na fila, estão machucados. Então, ontem o Vinha entrou e ele falou, olha... Primeiro jogo como titular dele, jogou 80 minutos, até mais do que o esperado. Mas ele falou assim, eu não vou ficar indo pro ataque o tempo todo, que eu não tô pronto para isso. Fiquei mais na defesa. Ele falou isso depois do jogo, não dá para ficar indo o tempo todo. Porque é como ele gosta de jogar, subindo ao ataque, mas ele fisicamente não está bem ainda, não está pronto, então ele foi menos. Que ele tinha entrado contra o Bragantino no final e deu uma arrancada que originou o gol do Flamengo da vitória. Então tem esses poréns também. Então, para estrear aí os reforços, né? Que chegaram, então... Que reforços, né? Vai chegar o Saul, vai chegar o Emerson Royal. Estavam lá no Maracanã, os dois. O Emerson Royal ainda acho, em relação ao Wesley, eu acho ele abaixo ainda. Eu tô falando momento, tá? Mas tô falando da transição. Sim, mas tem a transição, exato. Vai chegar o Samuel Lino em algum momento. Então a gente tem que ver. O Flamengo, vamos lembrar que não conta com o Michael, que tá machucado. Também não tem jogado bem, mas tá machucado, deve ir embora. Olha os dois aí, ó. Os dois apresentados. Saul e Emerson, ontem no Maracanã. Que eu acho que, assim, acima de tudo, o que eles vão trazer é um frescor para o time. Jogadores que vêm de um tempo de descanso, né? Tiveram todas as férias da temporada europeia, então meses aí parados. Então eles entram numa reta final de temporada no Brasil com um corpo muito mais descansado em relação aos outros que já estão jogando. Então eles vão entregar fisicamente muito para o time. E esse time do Flamengo exige muito fisicamente. Mesma coisa o Samuel Lino quando chegar. Embora o Atlético tenha participado do Mundial de Clubes, então ele não está tão fresco quanto os outros, mas vai estar mais fresco que os jogadores do Flamengo. Então é importante, eu tenho pontuado, esse é o momento de janela que é fundamental você trazer reforços que deem gás para suas equipes, pensando num segundo semestre que vai ser muito puxado para um elenco como o Flamengo, então, que está em todas as competições e que tem pressão para ganhar todas as competições, é muito puxado. Quinta-feira tem o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, do confronto exatamente entre Flamengo e Galo. Primeiro jogo no Maracanã. A gente está falando muito do Flamengo, vamos falar... Galera, então é assim, o Flamengo pode pegar qualquer time, os caras podem estar com salário atrasados, podem estar ferrados, pode estar em último na tabela,
mas eles vão dar trabalho, eles vão se fechar, eles vão jogar por uma bola, né? E a arbitragem não ajuda também. Ô, arbitragem ruim. Cara, olha isso aqui, ó, falando ali na apresentação para a torcida no Maracanã, né, de Emerson Royal e Saul. Jornal Espanhol se impressiona com lendário Maracanã em primeiro contato de Saul com torcida do Mengão. Cara, foi lindo demais isso aqui, né, cara? Eu não posso mostrar essa imagem aqui, ó. Eu não posso. Vou pegar depois a da Flamengo TV. Daí eu posso mostrar. Mas essa daqui é com a câmera da transmissão da Globo, então a gente evita, né? Ó, primeiros reforços do Flamengo na janela do segundo semestre. Saul e Emerson Royal ainda não estão regularizados para estrearem, mas marcaram presença no Maracanã na noite deste domingo e tiveram um primeiro contato com a torcida rubro-negra antes do jogo contra o Atlético Mineiro. O meia espanhol e o lateral direito apareceram no gramado e foram festejados pelos torcedores. A recepção da torcida rubro-negra para o jogador ex-Atlético de Madrid foi destaque no jornal Marca da Espanha. O lendário estádio do Maracanã grita o nome de Saul. Foi assim que a torcida do Flamengo recebeu o ex-jogador do Atlético, destaca o jornal em sua capa online nesta segunda-feira. Tá aqui, ó. El mítico estádio do Maracanã. Corea el nombre de Saul. Así recibió la afición del Flamengo ao ex del Atlético. Tá aqui então, né? A tradução. E tá aqui, né, cara, com o urubuzinho aí do Mengão, ó, Saul e Emerson Royal. Eu acho que o Emerson Royal deve ser apresentado hoje. Eu não sei bem ao certo, tá? Não sei bem ao certo se ele será apresentado hoje. Tenho que ver. Ainda não vi o Twitter, ainda não vi nenhuma postagem do Flamengo, né? Muito obrigado pelo carinho, nação, disseram em português, né? Muito bonito estar aqui. Veja a torcida. Não há que falar. Há que admirar e desfrutar. Muito bonito. Ainda não demonstrei nada e já tem esse carinho. Me dá gana de querer competir e dar tudo por eles, disse Saul. Tá aqui então, palavras de Saul, né? Muito bonito. O espanhol desembarcou no Brasil quarta-feira e desde então vem treinando no CT Ninho do Urubu. Saul assinou com o Flamengo até dezembro de 2028. O jogador de 30 anos estava emprestado ao Sevilha. Isso aqui a gente já sabe, né? Isso aqui a gente já sabe. Emerson Royal chegou ao Rio de Janeiro no último sábado e esteve no Ninho do Urubu para fazer exames médicos e assinar contrato também até o fim de 2028. O lateral direito de 26 anos estava no Milan da Itália e foi comprado por 9 milhões de euros, 58 milhões de reais. Ele chega para substituir o Wesley, que foi vendido para a Roma, também da Itália. Os dois são os primeiros reforços do Flamengo nessa janela de transferências. O clube ainda acertou a contratação do meia Carrascal, que aguarda a liberação do Dinamo de Moscou para viajar ao Rio de Janeiro. E o atacante Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Só, né? Só tem isso. Mas é isso, galera. Legal, né, cara? Jornal Espanhol destacando, né? O lendário Maracanã. Que maravilha, que maravilha. Que legal, cara. Eu tô emocionado, tô feliz pra caramba. E eu quero passar a minha felicidade pra vocês, nas minhas palavras. Com a minha emoção aqui. Eu tô emocionado. É legal demais, né? Quando o Flamengo vai no mercado europeu, contrata um cara igual o Saul e vira destaque lá na Espanha, né, cara? Bacana, né? Isso nos deixa bem felizes. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!